A gente continua falando, obviamente, sobre esse assunto. No sábado, a gente acompanhava o discurso do Trump, né, que começou sendo lido e depois foi o Trump Freestyle. E ele atacou vários países, falou em Cuba, falou também na Colômbia, depois voltou a falar na Colômbia mais recentemente. E o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirma estar disposto a pegar em armas depois das ameaças de Donald Trump. O americano ameaçou realizar uma operação militar em território colombiano justamente um dia depois da ação em que capturou Nicolás Maduro em Caracas. Petro vem sendo alvo frequente de ataques verbais por parte do chefe da Casa Branca. Trump o acusa, sem provas, de ter relações com o narcotráfico. E é o país, a Colômbia é o país que mais recebe pessoas venezuelanas, né, cidadãos venezuelanos que fogem da situação de uma economia dizimada na Venezuela, assim como o Brasil recebe muita gente, mas é a Colômbia que recebe mais venezuelanos. Gente, vamos seguir agora para a gente aprofundar aí o entendimento, ou enfim, tentar entender melhor os caminhos e as possibilidades do que vem pela frente depois dessa captura de Nicolás Maduro. A gente recebe agora aqui no Entre Nós Paulo Paulo Velasco, que é professor de Política Internacional da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Professor, muito obrigada por estar aqui com a gente para discutir cenários que ainda são bastante confusos e muitas vezes até difíceis de entender e de explicar. Eu queria começar te perguntando, baseado no que o embaixador dos Estados Unidos afirmou há pouco na reunião na ONU. Até então, Donald Trump atacava a Venezuela por ser, de acordo com ele, presidida por Nicolás Maduro, um narcoterrorista. Todos os ataques no Mar do Caribe, que resultaram em muitas mortes, tinham essa explicação. Agora, na reunião da ONU, o embaixador fala de um presidente ilegítimo, que não era um chefe de Estado, que fraudou as eleições. Então, muitas vezes ele falou da questão das eleições. E a pergunta é, mas derrubar um presidente ilegítimo pela força militar, por um ataque militar e sequestrando esse presidente é algo legítimo? Como explicar isso para o mundo, professor? Muito obrigado pelo convite, é um prazer sempre falar com a Band News. É isso, né? Na verdade, os Estados Unidos buscando transmitir alguma legalidade para uma ação absolutamente arbitrária, ilegal e à margem de qualquer noção básica e fundamental do direito internacional público, né? A ação norte-americana na madrugada de sábado, né, atentou, né, contra princípios absolutamente cruciais, né, que regem o relacionamento na comunidade das nações, por exemplo, o princípio da soberania, o princípio da não intervenção, né, o princípio do não uso da força. Foram vários princípios que foram transgredidos, né, com a ação para captura e sequestro do Nicolás Maduro, né? Então não faz muito sentido, né, agora a diplomacia norte-americana, né, apelar para o tema das eleições, né, dizendo que o Maduro, né, presidia a Venezuela em termos de legalidade para justificar, né, a ação levada a cabo no último sábado, né? Então é a diplomacia trumpista tentando, né, transmitir alguma legalidade, né, para uma ação que é completamente arbitrária. E o curioso é vermos, de fato, como se mesclam as justificativas, né? Então, num primeiro momento, né, ao longo dos últimos meses, né, a ênfase norte-americana era a questão do combate ao narcotráfico, o combate ao crime organizado transnacional, né, taxando a Venezuela de narcoestado, né, caracterizando, né, o Nicolás Maduro como um narcoterrorista, né, um facilitador, né, do crime organizado transnacional, o que impactaria, claro, né, a vida dos americanos, né, com a entrada de narcóticos no país. Né? Lembrando, claro, né, que a Venezuela praticamente não produz drogas, né, embora seja um país de trânsito, né, vizinho ali de grandes produtores, né, como Colômbia, Peru, Bolívia, né, coisa que o Brasil também é. Né, o Brasil também é um país de trânsito. Né, então, né, a alegação da Venezuela como narco-estado, né, é muito forçada. Depois começaram a aparecer outras justificativas, né, agora, né, vem essa questão da ilegalidade, né, nesse terceiro governo do Maduro, né, o presidente Donald Trump, né, falou da necessidade de assumir o controle das reservas petrolíferas americanas, né, para os Estados Unidos se ressarcirem por prejuízos causados pelo governo venezuelano, né, e aí ele se referia, né, muito, né, a desapropriações de empresas, nacionalizações, né, feitas ao longo das décadas, né, pelo governo venezuelano. Né, então, uma mescla de fatores, mas o que fica muito claro e evidente, a gente tem que ter sempre isso em mente, né, que foi uma ação completamente ilegal, né, por mais que a gente reconheça, né, os excessos do Maduro, né, o caráter ditatorial do seu governo, do seu regime, né, oprimindo a oposição, silenciando opositores, né, ao longo de muito tempo, né, mas nada disso justifica, né, claro, que uma potência militar como os Estados Unidos, né, invadam, né, um país, capturem, sequestrem o presidente e o levem à força,
né, para ser julgado nos Estados Unidos, né? Então, são questões que a gente sempre tem que levar em consideração, né, não mesclar, né, para não criarmos confusões desnecessárias. O professor, no fim de semana eu conversava com uma pessoa ligada à oposição venezuelana, um venezuelano ligado à oposição de lá, e já no sábado ele me dizia: não há a menor chance de uma transição democrática nesse momento. E o sinal claro para essa pessoa da oposição que me fazia essa leitura é de que todos os ícones, os grandes nomes do chavismo que estão ligados ao chavismo desde o começo do movimento, que estavam lá na base de apoio a Hugo Chávez e que caminharam todo esse tempo com Hugo Chávez, depois com Nicolás Maduro, estão absolutamente preservados e no poder. A começar pela Delcy Rodrigues, que agora foi proclamada interina, presidente interina, que chegava a ser chamada por Nicolás Maduro de tigre, tamanha força que ela tinha no governo. O próprio irmão dela, que é apontado que é o grande negociador da Venezuela, que é o Jorge Rodríguez, que é o presidente da Assembleia Nacional. E outros nomes, Diosdado Cabello, o ministro do Interior, Vladimir Padrino, o ministro da Defesa, Tarek William Saab, o procurador-geral lá da Venezuela, Carislia Rodrigues, a chefe da Suprema Corte do Superior Tribunal de Justiça da Venezuela, são todos nomes apontados como nomes de grande poder no chavismo e que Donald Trump simplesmente não questiona nesse momento, que questiona a legitimidade de Maduro. Então, na verdade, a suspeita é de que um grande acordo foi feito, inclusive se especula na Venezuela de que houve uma traição para que as forças de inteligência tivessem acesso aos detalhes de onde estava Maduro e como era a fortaleza em que ele estava. E, na verdade, agora continua o mesmo governo, apenas saiu uma figura desse jogo. O senhor concorda com essa avaliação? Sim, podemos fazer essa leitura, né? Sem dúvida, é tudo muito estranho, né? Claro que são poucos dias ainda desde o ocorrido, né? Muito prematura qualquer análise mais definitiva que tentemos fazer, né? A Venezuela é uma grande confusão, né, política, como o Brasil, aliás, é também muitas vezes, né? Só que lá é um cenário talvez muito mais confuso e difícil de ser lido, né? Mas causa estranheza, né? Que de fato o Trump se contente apenas em capturar Nicolás Maduro, né, e a primeira-dama Cília Flores, né, levá-los a julgamento em Nova York, né, e deixe, né, a cúpula chavista, né, e como você muito bem lembrou, né, são os chavistas históricos, né, são nomes emblemáticos do chavismo, desde a época, de fato, do governo do Hugo Chávez Frias ali, a partir de 99, o ápice do chavismo nos anos 2000, né, então já tínhamos ali, né, essas figuras, o Diosdado Cabello, por exemplo, né, que é ministro do interior, uma figura onipresente, né, esteve sempre ao lado do Hugo Chávez, né, em momentos icônicos, né, da consolidação do chavismo na Venezuela, né, ali ao longo dos anos 2000. Né, o próprio Jorge Rodrigues, né, agora Delcy Rodrigues, né, também, né, esses dois irmãos, né, têm um peso enorme, né, importante, né, o general de 4 estrelas, o Padrino Lopes, né, você também lembrou, ministro da Defesa, né, outro nome importante, né, que tem uma longa trajetória, né, de atuação dentro do chavismo. Então, qual o sentido, né, de capturar o Maduro, né, acusando de fascinação do narcotráfico, né, sendo que contra esses nomes que citamos também pesam as mesmas acusações, né? O Diosdado Cabello é há muito tempo reconhecido nos Estados Unidos, né, como um facilitador do narcotráfico e do crime organizado, né? Claro, isso segundo alegações norte-americanas, né, sem provas mais contundentes, né? Mas por que capturar só o Maduro e deixar, né, o Diosdado Cabello ali mantendo-se como um homem forte no chavismo, né, como ministro do interior, né, com um peso enorme que tem? Então é estranhíssimo, né? Por isso, né, que começam a surgir os boatos de que pode ter havido algum tipo de acerto nos bastidores, né, algum acordo, né, que significou uma traição ao próprio Maduro, né, entregando aí, né, as forças especiais americanas, que muito facilmente conseguiram capturá-lo, né, se ele estava em um forte, né, ao lado de um bunker, né? Como assim capturá-lo em tão poucos minutos de maneira tão simples, né? Então tudo isso é muito estranho, né? Acho que é uma história ainda mal contada, não conhecemos certamente os pormenores do que está acontecendo na Venezuela, né? É estranho também na própria Delcy Rodrigues, né, ser efetivada, né, como presidente interina da Venezuela, porque a Constituição da Venezuela, né, reconhece que no caso de ausência absoluta do presidente, né, o artigo 233 da Constituição venezuelana, né, o artigo é muito claro, muito explícito, que no caso de ausência absoluta, né, do presidente por morte, né, deposição, né, o que quer que seja, são vários casos ali expostos, né, devem ser convocadas eleições universais e diretas em 30 dias. Né? Isso, né, desde que a ausência absoluta se dê nos 4 primeiros anos de mandato. Né? O Maduro está no seu primeiro ano de mandato do seu terceiro governo. Né? Então, deveria haver, não se fala em novas eleições, né? Então, está tudo muito confuso,
né? É estranho também o tom depreciativo que o Trump usou em relação a Maria Corina Machado na coletiva de sábado, né? Porque o natural seria os Estados Unidos buscarem, a partir de agora, da queda do Maduro, uma transição de regime, né? Buscarem facilitar, né, a chegada ao poder dos opositores, né? Afinal de contas, há um presidente eleito, né, de oposição no ano passado, né, que é o Edmundo González Urrutia, né, exilado e asilado politicamente em Madrid, né? Por que não facilitar a ascensão, né, desse nome, né, que foi eleito, né, chancelado pelas eleições, né, tidas por boa parte da comunidade nacional como fraudadas, inclusive o Brasil, né, vale dizer, né, não reconheceu as eleições, a vitória do Maduro no ano passado. Então, né, por que não apoiar a oposição? Né? Então, essa celebração que vimos em partes do mundo, né, de venezuelanos comemorando a queda do Maduro, porque acreditavam que haveria, né, uma transição para a democracia, mas nada disso parece que esteja acontecendo. O Trump sequer falou em democracia ou transição política na Venezuela, ficou falando só de petróleo, tomar conta do petróleo, das regiões petrolíferas, né? Aliás, o fez de maneira muito despudorada, muito cara de pau, né? Naquela coletiva falando em assumir o controle dos ativos energéticos da Venezuela. É uma situação ainda muito confusa, né? Tenho dito, né, que paira uma gigantesca interrogação sobre a Venezuela, né? Sabe-se lá o que pode acontecer nos próximos dias, semanas ou até meses, né? Mas é um quadro ainda muito incerto. Professor, o senhor citou o discurso do Trump de sábado, né? Um discurso que durou 58, 59 minutos, com as perguntas dos jornalistas. Ele cita Honduras, cita Colômbia, citou alguns estados e cidades americanas. E se a gente olhar para o mapa da América do Sul, a gente vê o tamanho do Brasil. O Brasil foi simplesmente ignorado no discurso do Trump, né? Não estou dizendo se isso é bom ou se isso foi ruim. E o Brasil, por outro lado, soltou uma nota oficial logo depois da ação. E hoje nós vimos o embaixador brasileiro, num discurso na ONU, evitando citar os Estados Unidos, evitando dar nome aos bois, digamos assim, para a gente ficar bem no popular. Como é que deve ser o papel do Brasil daqui por diante? E aí, na minha pergunta, como é que deve ser o papel do Brasil o que o senhor imagina e quando o senhor imagina que o Brasil vai entrar nessa história toda e o que o Brasil deveria fazer, na sua opinião? Esse é um ponto muito importante, né? O Brasil, historicamente, né, ele tem uma posição de defesa da estabilidade e da ordem no seu entorno regional latino-americano e sul-americano, né? Temos um histórico, inclusive, de atuação em mediação de conflitos entre vizinhos, né, em atuação muito contundente, né, contra tentativas de golpe de Estado na região. O Brasil sempre justamente se colocando como uma espécie de síndico de sua região, né? Ao longo do século XX vimos isso em vários momentos, né? Vimos isso já também algumas vezes no século XXI. O Brasil, me parece que tanto na nota de sábado, né, quanto nas declarações do Itamaraty mais recentemente, né, o Itamaraty, o Brasil tentou ser fiel, digamos assim, né, às suas tradições diplomáticas, né, ou seja, repudiar de maneira veemente, né, a atuação na Venezuela, o sequestro de Nicolás Maduro, mas ao mesmo tempo assumir uma posição pragmática e ponderada para evitar maiores melindres no diálogo com Washington, né? A gente sabe que estamos num momento de restauração de uma parceria de confiança, de uma relação de confiança mútua com os Estados Unidos. Tivemos momentos muito delicados ao longo deste ano, né, desde que o Trump reassumiu a Casa Branca no final de janeiro de 2025, né, e os últimos 2, 3 meses foram marcados por uma tentativa de restauração, de fato, de uma relação de confiança entre Brasil e Washington, que para nós é muito, muito importante, né? Então, me parece que a diplomacia brasileira ela quer evitar, né, um tom talvez muito direcionado a Trump, né, ou aos Estados Unidos, né, para não atrapalhar, né, esse momento de relançamento, digamos assim, né, de uma relação de confiança mútua, mas ao mesmo tempo o Brasil não pode se furtar, né, em assumir uma crítica, né, ao que foi feito na madrugada de sábado, né, e assim fizemos, né, justamente apelando, né, para a necessidade de se observar o direito internacional. Daqui para frente, acho que é importante que o Brasil tente uma presença mais assertiva, né, justamente para garantir, né, uma tranquilidade o mais rapidamente possível na Venezuela, né, que seja sob o governo da Delcy Rodrigues, né, o Brasil, né, fez questão de reconhecê-la já como presidente interina também da Venezuela, tentar, né, manter canais de diálogo importantes, abertos e fluidos, né, com Caracas e ao mesmo tempo também, claro, com os Estados Unidos, né, no sentido justamente de se evitar talvez um mal maior, né, evitar, né, algum outro tipo de ação norte-americana, né, para derrubar o governo como um todo, né, forçar, né, pela via militar ou pela via da força uma transição de regime que o Brasil entende que talvez seja o pior caminho. Muito embora, né, vale lembrar sempre, o governo Lula não tenha reconhecido, né, a vitória do Maduro nas eleições de julho de 2024. Né? Acho que, por enquanto, né, ainda é uma posição, né, cautelosa do Brasil, né, tão contundente nas críticas à ação para sequestro de Maduro, mas, né, cautelosa
no modo de se posicionar e se referir aos Estados Unidos, né? Mas, evidentemente, temos que nos oferecer de alguma maneira, né, para contribuir para a estabilização do país vizinho. Né? Tentamos isso numa reunião de emergência ontem na CELAC, não serviu para nada, né, porque o multilateralismo, né, não tem servido para nada, não importa se é a CELAC, OEA, né, hoje vimos o Conselho de Segurança também, né, não tendo qualquer tipo de impacto positivo ali para a crise, né, os dissensos, os desencontros entre os países, né, têm minado a possibilidade da atuação, né, do multilateralismo, de espaços institucionais, de organizações internacionais. Né, isso é um pouco frustrante, porque o Brasil sempre buscou agir pela via do multilateralismo, né, mas certamente temos algum papel a cumprir, né, para nos mantermos, né, nessa nossa postura histórica de tentarmos ajudar na estabilização, né, na pacificação da região. Não interessa ao Brasil definitivamente uma Venezuela conflagrada num cenário de incerteza crescente, de crise absoluta. Sim. Professor, poderíamos conversar bastante tempo sobre isso. Tenho mais 2 minutinhos e preciso te perguntar sobre atores muito importantes nesse cenário, que são Rússia e China. E quero falar da União Europeia também, porque, na verdade, a gente está vendo, quando o senhor disse de forma despudorada, Trump fala sobre o petróleo, ele está falando de negócios, de se apropriar do petróleo, da maior reserva comprovada de petróleo da Venezuela, que está ali. Mas ele está falando também de geopolítica, porque a China é a grande compradora desse petróleo. Ele está falando de um reforço da presença americana num território em que os aliados de Nicolás Maduro eram Rússia e China. Então, eu queria que o senhor comentasse a posição desses dois e como fica a União Europeia nessa questão. A gente pode associar a ação americana na Venezuela à própria nova estratégia de segurança nacional lançada no final do ano pelo governo Trump. Né? É a percepção de que a América Latina é o quintal histórico dos Estados Unidos, né, e deve ser mantida sob controle, né, afirmando-se ali os interesses da grande potência da América do Norte. Né? Isso, claro, numa tentativa evidente de Washington de reverter a presença e a preponderância econômica chinesa nos últimos 20 anos na região. Né? Desde o final dos anos 2000, né, temos visto a China avançando na região, colocando-se como o maior parceiro comercial, ou o segundo maior parceiro comercial de praticamente todos os países da América Latina, ampliando seus investimentos por toda a região, tornando-se um grande financiador de projetos, sobretudo na área de infraestrutura, né, transporte, portos, energia, petróleo na América Latina. Isso incomoda muito diretamente os Estados Unidos, né, o governo Trump em particular, né, porque viam ali a grande potência norte-americana perdendo espaço no seu histórico quintal. Então, né, a ação americana na Venezuela não pode ser dissociada dessa visão neoimperialista que os Estados Unidos têm da América Latina, não pode ser dissociada do teor, né, dessa nova estratégia de segurança nacional lançada no final do ano, e é claramente, sim, né, um recado à China. A China, como você bem lembrou, é a grande compradora do petróleo venezuelano. Então, se o Trump, né, quer assumir o controle dos ativos e das reservas de petróleo, é claro, isso é para mudar, né, a relação econômica que há entre Venezuela e China na base da força, na base da marra. Né? Mas isso não significa que a China ou a Rússia, que você também cita, vão reagir de maneira mais dura, né, ao que foi feito por Donald Trump. Né? Não interessa nenhum dos dois, né, responder a isso, né, para além da retórica. A retórica já está sendo usada, inclusive, né, tanto por Beijing quanto por Moscou, né, com críticas muito fortes ao que foi feito na madrugada de sábado, né, alegando-se que o direito nacional foi violado, o que não deixa de ser também um pouco irônico, né, quando vemos a Rússia de Putin, né, falar em respeito ao direito internacional, né, mas os dois países usaram a retórica e a diplomacia para criticar a ação norte-americana, né? Mas certamente não vão passar disso, né? Usaram já o Conselho de Segurança. Hoje, os embaixadores, né, de China e de Rússia foram muito contundentes nas críticas à ação americana, né? Mas nenhum dos dois vai mexer um dedo, né, para além da retórica diplomática, né, para ajudar ali o Maduro, né, ou para tentar, né, retomar-se, né, ali uma maior influência no espaço venezuelano, né? Eu diria que entramos numa dinâmica internacional, né, em que mais uma vez temos a lógica de áreas de influência, né? O Washington controlando o hemisfério americano, né? A Rússia ali controlando o entorno regional, a China, por sua vez, afirmando o controle no seu entorno estratégico, né? E parece que isso, né, vai muito na linha do que o Trump pensa, do que o próprio Putin pensa, o Xi Jinping pensa, né? A volta nas grandes áreas de influência, né? Cada uma orbitando em torno da sua grande potência, né? E isso é muito ruim para outros estados, né, como o Brasil, que somos meramente uma potência intermediária, uma potência média. Tá certo. Professor Paulo Velasco, professor de Política Internacional da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Agradeço demais sua participação aqui. Obrigada por ajudar a gente a entender um pouco mais o que está acontecendo. Vamos ficar em contato, professor, porque certamente os próximos fatos vão exigir bastante da gente de compreender, de analisar o que vem pela frente, para entender esse mundo novo que se desenha aí. Obrigada, viu, professor?
Imagina, um prazer, boa tarde a todos, até a próxima. Boa tarde. Obrigado.